A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Bom dia para todos. Nós estamos aqui confinados já desde que foi decretado o isolamento e somos sempre as mesmas pessoas aqui conosco. Presente está o meu filho, que veio trazer socorro para nós em algumas necessidades básicas, e nós vamos meditar um pouco aqui na palavra. É o que nós temos que fazer, meditar. O Salmo 1, né, diz exatamente isso, meditar na palavra de dia e de noite. Nós temos que meditar, porque Deus quer falar conosco sempre, e Ele fala através da palavra. Às vezes nós ficamos, não que eu não creio, eu creio nos dons espirituais, eu creio em revelações, eu creio em visões, mas nós não podemos de maneira nenhuma embarcar a nossa vida, ancorar a nossa vida por aquilo que são baseadas em sonhos, revelações. Por mais que seja de Deus, a gente tem que ter a confirmação delas. Agora, a palavra de Deus não, a palavra de Deus ela é exatidão. Ela fala de tudo e de todos, da onde que nós viemos, para onde que nós vamos, e nós temos que ter essa base. Jesus falou que a sua palavra é espírito e vida. E no capítulo 2 de Colossenses, Paulo ele entrou numa certa discussão de ensino para mostrar para aqueles irmãos que tinha muita gente se baseando, né, em visões de anjo, revelações, disso e daquilo. E ele aqui está alertando a igreja da época que tomasse cuidado a respeito disso também. Eu vou ler aqui no capítulo 2, a partir do versículo 4, que diz assim: E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Aquilo que parte do homem, é do homem. E Pedro, ele falando aos presbíteros, a igreja da época, ele também pediu esse cuidado. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não volta atrás, ela não mente, ela é única, ela é a palavra de Deus. Deus ele não muda, ele é sempre a mesma pessoa, e os seus ensinamentos também. Jesus falou que tudo vai cair por terra, mas a palavra dele não. Então, aqui nós temos a palavra de Paulo ensinando, dizendo que ninguém vos engane com palavras persuasivas. A palavra de Deus, ela é única. Ela não tem que ficar dando meia volta para poder dizer o que Deus tem que dizer, não. Ele fala para nós, afronta-nos. Tiago fala que a gente é como se estivesse olhando num espelho, vai mostrar como que você é e como que você está naquele momento. E ele diz assim no versículo 5, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, Paulo fala na questão dele, contudo em espírito estou convosco. Ele não estava ali presente, mas estava mandando essa carta. Regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ele estava exatamente falando àquela igreja que tomasse cuidado, porque a igreja estava firme, a igreja estava ali crendo, e de repente isso poderia evaporar como um sopro, como uma fumaça, por causa dos enganos que entram dentro da igreja. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 6, diz que se alguém diz que está em Jesus, ande como ele andou. Então Paulo está dizendo a mesma coisa, que andar nele. O fruto se vê a partir do momento que você demonstra a pessoa de Cristo na sua vida, você fala aquilo que ele falou, você transmite aquilo que ele está transmitindo, né? Discipulado, vós sereis meus discípulos se fizeram o que eu vos mando. Então é isso que precisa ser colocado na realidade. E ele diz assim: arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim fostes ensinados, crescendo em graça, em ação e graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas,
segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, a gente vive em meio à roda de tantas coisas que, eu vi isso, eu vi um anjo assim, eu vi uma revelação assim. Eu creio em revelação, tive revelação várias, só que isso não é base para a gente andar em Cristo. A gente pode falar revelações, tem que esperar confirmação. Se é de Deus, se cumpre, senão ela cai por terra. Mas, infelizmente, muitos estão se baseando nisso. Surgiu uma revelação numa igreja tal, a pessoa já está crendo como que aquilo fosse a fidelidade de Deus. Não, pode até ser, mas a gente tem que esperar a confirmação. Porque aqui Paulo continua dizendo que ninguém vos faça presa sua. Quantas pessoas estão aprisionadas? É porque vão buscar profetas, vão buscar revelação disso e daquilo. Quantas pessoas estão praticamente sendo manipuladas por causa de uma coisa que é suposto? A Bíblia, ela deixa claro isso. Nós temos que seguir a palavra de Deus. E Paulo continua dizendo assim no versículo 9, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vivemos dias difíceis como esse que nós estamos vivendo agora, com relação a essa epidemia, mas a Bíblia já falou a respeito disso. Nós não temos que estar preocupados com o que vai acontecer, né? A gente se preocupa, é o final do tempo. O final do tempo para nós sempre existiu a partir do momento que nós nascemos, né? A pessoa morre ao final, acabou tudo. O que vai acontecer? Depois ele vai seguir para onde tem que seguir, se é para Deus, se não, Deus sabe, Deus é quem julga. Isso é final do tempo. A gente vai ver nos cumprimentos das profecias bíblicas, seja no Antigo Testamento, seja no período do Novo Testamento, que, né, Jesus é quem mais profetizou acerca dos últimos tempos, mas aquilo eram coisas que aconteceram naquela época, logo após o período que ele estava aqui, né, perante o mundo. Quantas coisas aconteceram naquela época de profecia que Jesus já se cumpriu. Agora servem para hoje também, para poder nos alertar acerca de o que pode ser o fim, né? As indicações. Deus está sempre sinalizando para a igreja e nós precisamos entender isso. Porque aqui ele está dizendo assim, versículo 10, e estáis perfeitos nele. Paulo está sempre apontando para Jesus. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 2, diz assim, olhai para Jesus, autor e consumador da fé. O profeta tal, a irmã que tem revelação tal. Olha para Jesus, querido. Não deixa nada disso mostrar para você como é que você tem que fazer. Olha para Jesus. O Senhor é aquele que não falha, não muda. Então Paulo está dizendo assim, se estáis perfeitos nele, em amor de todo principado, se estáis perfeitos nele, ele é a cabeça de todo principado e potestade. Ele é a cabeça, ele é tudo. Jesus é tudo. Nós temos que olhar para ele, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita lá no corpo, né, como no Antigo Testamento, mas a circuncisão feita no coração, na carne, no espírito, que vem do próprio Senhor. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e nas incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, mudou tudo, a nova aliança em Cristo. A partir de Jesus a história é outra. Juntamente com ele, perdoando-vos em todas as ofensas. Ele nos perdoou, ele morreu por nós, ele nos purificou. Jesus, ele riscou, como está dizendo aqui, havendo riscado a cédula que era contra nós, acusação, tudo que era do passado contra nós, ele risca, ele começa uma nova história. Portanto, se estáis em Cristo, é uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17.
Se você está em Cristo, é nele que você tem que estar. Olha para Jesus, querido, como a palavra manda olhar. Se aparecer alguém, não distrate, falando alguma visão, alguma revelação, não é para você ser mal educado, é para você ouvir e ficar quieto e basear na palavra. Se for de Deus, aquilo vai se cumprir. Não mude a sua vida, não arruma as tuas malas, não procure de maneira nenhuma fazer alguma coisa baseando-se num sonho, numa revelação, seja no profeta. Pode ser um profeta legítimo, mas a gente tem que olhar segundo a palavra. Se é de Deus, se cumpre. Aguarde. Não faça nada baseando-se nisso. É isso que Paulo está ensinando aqui à igreja. O irmão Isaac quer falar alguma coisa? Não, é só o tempo para encerrar. Ah, tá. Alguém quer comentar alguma coisa acerca disso? Já que você falou, é que tem um pouquinho de tempo aqui só. Mas o fim começou quando Jesus subiu, né? Então nós já estamos no fim desde aquela época. É verdade. E a palavra dele está se cumprindo hoje. Não é a palavra de um profeta por aí, é a palavra de Deus. Amém. Se alguém, de repente aparece alguma visão, alguma revelação, algum profeta falando, seja lá o que for, de repente ele está plagiando aquilo que Jesus, a Bíblia já falava. Muito cuidado com isso. Né? Eu vi tal coisa, você viu o que a Bíblia está falando. Não é, né? Deus já mostrou para todos nós. O que nós precisamos é fazer aquilo que a palavra diz, examinar as Escrituras, né? Meditar nela de dia e de noite. Muita gente não faz isso. As pessoas querem fast food, as pessoas querem comer pela boca dos outros. Não é por aí, queridos. A gente tem que examinar, a gente tem que garimpar, a gente tem que procurar se aprofundar nas palavras do Senhor. Deus abençoe a todos nós, que possamos meditar, que possamos observar e colocar no coração as palavras do Senhor. Amém?